Oi, oi, oi. Bom dia, meus amores. Eu tô aqui tentando, ai Deus, organizar esse celular aqui pra parar. Aí. Tiago, boa noite. Bom dia, né? Boa noite. Bom dia, seja bem-vindo à nossa primeira live de esquenta. Deixa eu só organizar aqui. Pra você que vai assistir no replay, a aula de hoje, a live de hoje é sobre recomeços. Deixa eu colocar o título aqui. Enquanto isso, o Instagram vai avisando vocês que eu estou ao vivo. Bom dia! Logo mais eu já começo com conteúdo. Eu também vou estar transmitindo pelo YouTube, tá? Eu esqueci de avisar vocês, mas eu vou passar todas as informações hoje. Durante o dia, nos meus stories. Eu vou transmitir ao mesmo tempo aqui pelo Instagram e pelo YouTube também. Que a ideia é justamente criar conteúdo para as duas plataformas. Enquanto isso, vamos aguardar. Vai se arrumar para ir trabalhar, né, Thiago? Bom trabalho, fica com Deus e uma excelente semana para você também. Vamos aguardar mais alguns segundos. Para você que vai assistir no replay, você pode estar adiantando um pouquinho a live para você pegar a parte do conteúdo em si, tá bom? Aqui, como a gente fica no ao vivo, já já a gente começa aqui com o conteúdo. Alguns segundinhos a mais, a gente vai aguardar aqui, para que o Instagram avise as pessoas, né, que eu estou ao vivo. E aí, quando a gente fala sobre recomeços, né, a gente sempre olha pro nosso passado, né? Até fiz uma antecipação ontem, um pouquinho sobre o conteúdo que a gente vai falar hoje. E a gente sempre vai olhar para o nosso passado quando a gente vai recomeçar. Porque o novo, como eu sempre digo aqui para vocês, e eu aprendi com a minha mentora, o novo sempre é uma nova medida, né? E à medida que eu avanço, o novo sempre vai se apresentar para mim em forma de desafio, em forma de novas habilidades, em forma de eu ter que aprender alguma coisa que eu ainda não sei, de eu ter que lidar com alguns desafios que eu nunca lidei, ou talvez até desafios que eu já enfrentei em algum momento. Giza, bom dia, seja bem-vinda. Ou talvez eu vou ter que me deparar com alguma coisa que eu já vivi, mas isso vai me bloquear, porque eu já vivi aquilo, e se eu tive uma história de dor nisso, nessa parte que eu preciso viver, ou nessa escolha que eu preciso fazer, muitas vezes isso vai me bloquear e eu não vou conseguir avançar, tá? Então, como eu tava falando pra vocês, eu tô transmitindo pelo YouTube também. Então, pode ser que eu não esteja olhando aqui pra vocês o tempo todo, mas estou aqui com vocês e por vocês, tá? Eu até fiz algumas anotações aqui
que antes de eu começar de fato o conteúdo, eu quero dar alguns recados para vocês, que são bem importantes, de tudo que a gente vai viver durante essa semana, né? Então, eu quero já dizer a vocês que essa semana vai ser uma série de lives que eu tô preparando aqui para vocês, serão 7 lives, que vão começar todos os dias, às 7h07 da manhã, começando hoje até domingo, tá? Eu vou trazer cada dia um conteúdo diferente, e na semana que vem, nós vamos começar uma imersão, é um curso aqui que eu vou dar para você, para te preparar justamente para você viver a jornada a jornada empreendedora de forma mais efetiva. Principalmente para quem tá aí perdida, não sabendo por onde começar, que precisa ter mais clareza. A imersão Jave da semana que vem vai te ajudar muito com isso. Eu vou trazer conhecimento para você, conteúdo, vou trazer ferramenta e vou trazer também tarefas práticas para você aplicar, para que fique mais claro para você a direção que você vai tomar aqui dentro da jornada empreendedora, tá bom? Então, não falte, eu vou estar divulgando aqui mais detalhes, todos os dias eu vou estar trazendo mais detalhes e informações sobre a jornada empreendedora, sobre a imersão também, que vai começar na segunda-feira que vem. Então, não perca. E essas aulas, eu como sua treinadora, tá? Eu preparei uma sequência de lives para já começar a treinar você a começar a pensar com uma mentalidade empreendedora. Porque eu percebi claramente, assim, já validei isso aqui com as mulheres que se conectam comigo. Mais do que falar de negócios, eu tenho que fazer com que essas mulheres, elas tenham uma mentalidade empreendedora, né? Tem muitas mulheres que chegam para mim, que eu começo a falar sobre fluxo de caixa, começo a falar sobre DRE, sobre planejamento estratégico, elas travam. Elas travam porque cada um desses itens, né, exige que a mulher, ela pense fora da caixa. Exige que ela acredite que ela pode aplicar aquilo no negócio dela, né? Eu tava fazendo a semana retrasada, eu atendi uma cliente que ela não conseguia, tipo, eu mostrei pra ela que ela tava tendo prejuízo no negócio dela, e ela realmente falou, nossa, eu preciso realmente mudar os meus preços. Mas ela não conseguia acreditar que ela podia fazer isso. Porque senão ela ia perder cliente, porque senão as clientes não iam... E ela tem um serviço diferenciado, gente. Bom dia, Lu, seja bem-vinda, sua linda. Então, por isso que eu falo pra vocês, que mais do que falar de negócios com vocês, eu preciso treinar vocês, preparar vocês para receber esse monte de conteúdo sobre negócios, né? Porque se fosse tão simples assim, né? Falar sobre fluxo de caixa, eu não precisava estar aqui falando, porque na internet tem um monte de conteúdo sobre fluxo de caixa, sobre DRE, sobre formação de preço, sobre marketing digital, sobre posicionamentos. Tem um monte de conteúdo aqui, tem um monte de pessoas até mais qualificadas ainda do que eu, né, falando sobre isso. Mas por que é que então a gente não consegue aplicar? Justamente pelas nossas crenças limitantes, justamente pelos nossos bloqueios emocionais, né? Pelos nossos pensamentos, sentimentos, emoções que a gente tem no momento de fazer uma escolha, tomar uma decisão, e a gente trava, né? Porque a gente não tem essa mentalidade empreendedora. E é isso que eu, como sua treinadora, quero desenvolver em você. Uma mentalidade empreendedora. Porque mais do que isso, você tem que pensar fora da caixa também. E a gente não foi criado, nós não fomos criadas nem programadas para pensar fora da caixa. A gente foi criada para caber exatamente dentro de uma caixa. Você nasce, você estuda, você tem que descobrir uma profissão aos 17 anos para viver o resto da vida daquela profissão. Só que o que acontece? Na teoria, isso é muito prático, né? É muito legal, muito bonito. Mas na prática, isso não acontece.
Porque a gente não é preparada até os 17 anos para descobrir uma profissão, para descobrir aquilo que a gente gosta, né? Como que a gente descobre isso? Através do perfil DISC de identidade. Qual é a escola que mostra para você qual é a sua identidade? Aquilo que você tem habilidade natural. Pelo menos o ensino que a gente tem hoje no Brasil não permite que você saia com essa clareza. Então você passa aí a talvez uma vida inteira fazendo algo que você não gosta, né? E com medo de avançar, de tentar algo diferente. Porque você já foi programada para pensar dessa forma, que aquela profissão que você escolheu e é aquela que você vai viver pro resto da sua vida, né? Eu fico muito feliz porque tem cruzado o meu caminho algumas mulheres um pouco mais maduras, né? Com uma certa idade já. E aí elas falam pra mim, Ju, eu trabalhei a vida inteira fazendo X coisas, só que eu não sou feliz, eu não gosto disso, não tem nada a ver comigo. E eu quero fazer algo diferente. Será que ainda dá tempo? É claro que dá. Basta você querer e você acreditar em você. Mas olha que bacana, né? A gente descobre, nessa altura da idade, que eu não fui capaz de acreditar em mim, para fazer algo que brilhava, que pulsava meu coração. Mas como é então que eu vou reescrever uma nova história, né? Como que a gente vai começar a reescrever uma nova história, se dentro de tudo o que eu aprendi, dentro de tudo que eu vivi, me condicionou para que eu continuasse vivendo a história que alguém um dia contou para mim. Vivendo a história que alguém um dia disse que eu precisava viver. Eu preciso olhar para mim com acolhimento, com amor, para que eu possa enxergar e desenvolver a minha visão de futuro. Como é que eu faço isso? Se eu perguntasse hoje para você assim, como seria a sua vida contada pelas pessoas que te cercam? Como seria a sua vida contada pelos seus amigos? E como seria a sua vida contada até mesmo pelos seus inimigos, aquelas pessoas que não gostam de você? E aí a gente tem aquela parte do tipo, eu não me importo com a opinião das pessoas. Mas o que você faz na sua vida hoje, diariamente, conta uma história sobre você. E qual é a história que você tem contado para você e para as pessoas que estão à sua volta? E às vezes essa história não está sendo contada por palavras, mas pelas atitudes. Pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos. Qual é a história que você tem contado sobre você? Começa com essa reflexão. Qual é a história que você tem contado? Mas eu quero que você se pergunte também qual é a história que você quer contar. Porque para reescrever uma nova história, a gente precisa ter clareza do que é que a gente quer deixar nesse mundo como legado. Talvez eu não alcance, né? Tipo, a minha história não alcance uma proporção estratosférica pelo país inteiro, mas para as pessoas que eu alcanço, qual é a história que eu quero deixar aqui, quando eu me for? A gente não pensa nisso no nosso dia a dia, né? Será que todas as pessoas à sua volta contariam a mesma história sobre você? Será que a história que você conta para as pessoas que têm mais intimidade é muito diferente daquelas pessoas que se conectam com você eventualmente? A gente tem que começar a praticar aquilo que a gente fala. Eu tive que aprender isso muito forte. Eu vivia uma história de facetas, sabe? Uma história de facetas, de fato.
Na minha época, que eu era adolescente, eu vivia algo que eu não acreditava profundamente. Eu precisei viver um processo ali para eu poder descobrir aquilo que realmente fazia sentido para mim, para que eu pudesse, através dos meus comportamentos, das minhas atitudes, eu pudesse declarar aquilo que eu tava vivendo e aquilo que eu acreditava. Desde quando Deus te criou, Ele já sabia qual era a sua história. E muitas vezes a gente não consegue enxergar o plano de Deus como um todo na nossa vida. A gente vê as partes, né? A gente vê as pessoas que nos feriram, a gente vê as coisas que não deram certo. Nós vemos também os nossos medos, as nossas crenças limitantes, aquilo que nos machuca. E às vezes a gente esquece de ver as coisas boas que nós também vivemos. Porque nem todo mundo vive só coisa ruim, né? Cada um de nós vivemos coisas boas e coisas ruins. Mas como é que você tem olhado para o que você tem vivido? Quando eu falo do retrovisor, né, que foi o post de ontem à noite, quando você olha para o seu passado, o que é que você enxerga? Você está enxergando dor? Você está enxergando esperança? O que é que você está enxergando quando você olha para o seu passado? Eu preciso resolver isso dentro de mim. Antes de dar um próximo passo, antes de decidir avançar. Porque se eu avançar com essas dores, com essas inseguranças, com essa falta de confiança em mim, no primeiro desafio que surgir, eu vou desistir. E olha só, eu como sua treinadora não quero que isso aconteça com você. Eu preciso que você olhe profundamente para isso. Que você tenha um compromisso, não comigo, mas com você mesma. De que a tua história pode ser diferente a partir de agora. Tá fazendo sentido para vocês? Tudo que eu tô trazendo aqui. E quando nós focamos toda a nossa fé na fidelidade de Deus, naquilo que Deus já determinou para nós, nós conseguimos nos conectar com a força, com a nossa força interna, com aquilo que nós acreditamos que eu já conheço sobre mim, porque Deus conhece, como eu acabei de falar para você, Deus conhece o plano todo. Ele sabe por que você viveu aquela dor do passado. Ele tinha um plano. Ah, ele permitiu que você vivesse aquilo? Não. Você fez escolhas que te levaram a viver aquilo. Mas ele sabia o que você ia viver no seu futuro para que te fizesse no futuro sentido. Você olhar para o seu passado e encontrar o sentido daquilo que você viveu. Eu vivi muita dor no meu passado, principalmente quando eu falo de relacionamento pessoal. Deus queria que eu sofresse? Não, Deus não quer que nenhum de nós sofra, né? Mas Ele também nos dá um livre-arbítrio. E aí, quando a gente não tem conhecimento sobre inteligência emocional, sobre o controle da nossa mente, porque controlar a nossa mente é um mandamento bíblico, inclusive. Só que a gente não aprende a fazer isso. E a gente acaba fazendo escolhas erradas por não ter esses conhecimentos, por não ter sabedoria, né? Então, quando a gente vive e olha para trás, hoje, né? Eu olhando hoje para tudo que eu vivi, eu precisava ter vivido aquilo. Porque se eu não tivesse vivido aquilo, talvez hoje eu seria uma pessoa morna na presença de Deus. Talvez eu não tivesse chegado profissionalmente onde eu cheguei, se eu não tivesse vivido as dores que eu vivi. Se eu não tivesse dado ouvido
para as histórias que essas pessoas contavam sobre mim, que eu nunca seria uma mulher capaz, que eu não tinha capacidade, que eu era burra. E aquilo inconscientemente foi me dando forças para que eu pudesse resgatar dentro de mim a mulher que estava ali dentro, sufocada por essas histórias, tá? Então, a vida é um fluxo constante de aprendizado e evolução. A mulher que eu fui um dia, quando eu tinha 19 anos e eu saí da casa dos meus pais, não é a mulher que tá aqui hoje na frente de vocês. É uma mulher muito mais confiante, muito mais madura e com muito mais sabedoria. Olha para o seu passado e enxergue a mulher do seu passado e compare ela com a mulher de hoje. A comparação é a métrica da infelicidade, é uma frase que a gente ouve muito, né? Mas ela só é verdadeira quando você se compara com o outro, tá? Quando você se compara você com outra pessoa. Mas quando você compara você com você mesma, isso, a comparação, ela te coloca em outro nível. Porque você percebe o quanto você evoluiu e o quanto você melhorou. E ainda mais o quanto você pode ainda melhorar, né? Amadureça a sua fé em você mesma. Amadureça a sua fé em Deus. Porque nós, como seres humanos, às vezes a gente consegue alcançar até um certo nível, até um certo patamar. Vai ter coisas no seu caminho que você não tem, tipo, não tá no seu controle de você realizar, de você fazer. E é aí que Deus entra pra te ajudar. Nossa, Ju, mas você fala muito de Deus. Não tem como, gente. A gente escrever uma história diferente sem a gente não levar Deus na nossa sacolinha, na nossa mochila. Seja na sua vida pessoal, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida profissional, leve sempre Deus na sua mochila. Eu tive que aprender isso. Eu tentei 8 anos. Estar em um relacionamento sem Deus. Eu tentei 8 anos construir uma carreira profissional sem Deus. Eu tive resultados em algumas dessas áreas, tive resultados positivos, mas tive muito mais resultado negativo. Porque tudo eu fazia pela minha própria vontade. Eu nunca colocava Deus na frente. E a partir do momento que eu começo a colocar Deus na frente, eu sei que os meus desafios serão mais fáceis de serem encarados. As dificuldades que vão surgir, eu sei que tem algo maior que eu vou poder contar nos momentos em que eu não puder ter o controle sobre aquilo. Então, eu trouxe aqui 5 elementos, tá? Para que você comece aí a reescrever uma nova história na sua vida. Para que você tenha um novo recomeço. Porque quando a gente fala de recomeçar, a gente precisa de direcionamento, a gente precisa de alinhamento. Porque recomeço, eu quero dizer, quando a gente fala recomeço, né? Eu quero escrever uma história diferente, eu não quero escrever a mesma história. Então, eu tenho que fazer coisas diferentes. Eu tenho que pensar de formas diferentes também, né? Então, pegue aí um papel e uma caneta e vá anotando que a partir de agora eu vou trazer aqui 5 elementos para você escrever uma nova história, tá? O primeiro elemento é visão de futuro. Se te falta visão de futuro hoje, você não vai ter forças para escrever uma nova história. Porque para onde eu vou? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar me leva, né? E aí quem que me leva? A vida, né? As pessoas que estão à minha volta que me influenciam. E às vezes esses caminhos não são os caminhos que eu gostaria, ou os caminhos que Deus quer que eu caminhe, né? Então desenvolva a visão de futuro. Comece a refletir sobre aonde você quer chegar.
daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Aonde você quer chegar? Comece a partir de agora a desenvolver a sua visão de futuro. E muitas vezes a gente tem dificuldade de se ver no futuro, né? Eu lembro que todas as vezes que eu estava dentro de uma consultoria e eu ia fazer um processo seletivo para contratar pessoas, eu sempre fazia essa pergunta para o candidato: aonde você quer estar daqui 5 anos? Pouquíssimas vezes, mas muito poucas vezes mesmo, eu recebia uma resposta concreta do tipo: daqui 5 anos eu quero estar em X lugar, em X posição. As pessoas não sabiam. A resposta que eu mais recebia era do tipo: nossa, não parei para pensar nisso. Você já parou para pensar? Aonde você quer estar daqui 5 anos? Porque deixa eu te contar. Uma história relevante que você vai começar a construir a partir de agora, ela não vai ser fácil. E não vai ser também do dia para a noite. Tudo que é significativo demanda tempo e esforço e trabalho. Então, começa a olhar para o seu futuro e enxergar aonde é que você quer estar no seu futuro. Desenvolva a sua mentalidade de visão de futuro. Hesitação é o segundo elemento que impede você de escrever uma nova história. Hesitação. Do tipo: vou para a direita ou eu vou para a esquerda? Eu faço X coisa, né? Eu vou abrir um negócio X ou Y? Quando você fica pensando muito, é porque você não tem clareza do que você precisa fazer, do que você quer fazer. E aí você cai nesse lugar de hesitação. A hesitação não deixa você avançar. A hesitação não permite que você tenha autoconfiança. Se você for uma pessoa que tem autoconfiança, que conhece a sua identidade, os seus limites, as suas forças, você não constrói essa mentalidade de hesitação. Pelo contrário, você não hesita, porque você sabe para onde você está indo e você sabe até onde você pode se esticar para atingir aquele objetivo. O terceiro elemento que impede você de construir, de escrever uma nova história, é a indecisão. E aqui eu quero fazer um parêntese, que é diferente da hesitação. A hesitação, ela te mostra 2 pontos e você, né, fica ali, vou para aqui ou vou para ali. A indecisão é o momento em que você decide ir para um lugar, apesar de você decidir, você não avança. Porque daí você começa a contar um monte de história pra você, do tipo assim: ah, eu decidi que eu vou abrir um negócio, sei lá, vou dar um exemplo aqui, vou abrir uma loja de doces. Eu decidi que eu vou abrir uma loja de doces, mas eu não abro. Por quê? Porque, nossa, aqui na minha cidade já tem um monte, porque eu não sei vender, porque eu não tenho capacidade, porque meus doces não são bons o suficientes. E aí você cai nesse lugar de indecisão. E isso impede você de escrever uma nova história. Ou talvez aí profissionalmente também. Ah, eu gostaria de trabalhar em tal área. Mas apesar de você ter decidido trabalhar em tal área, você não avança. Porque você começa a contar um monte de história, um monte de justificativa do porquê você não avança. Então, são 3 elementos até agora que eu falei pra você, ó: visão de futuro, hesitação e indecisão. Isso impede você de escrever uma história diferente. O quarto elemento é a afobação.
né? Do tipo, agora eu sei, eu tenho visão de futuro, eu sei onde eu quero chegar. Não tenho mais hesitação, já sei o que eu quero fazer, já sei o caminho, passo a passo, só que eu quero que aconteça do dia pra noite. E aí eu tô tão motivada, uma frase que o Caio Carneiro fala muito, né? De um idiota motivado, né? Que é aquela pessoa que, que quer muito aquilo, e aí ela acaba não olhando para os lados, assim, ela não acaba vendo o contexto todo, ela fica só focada na frente. Ela tá tão concentrada em fazer aquilo dar certo que ela não vê os perigos que estão à volta dela, né? Que a gente tem que ter, né, essa motivação, essa vontade de dar certo, mas ela precisa ser direcionada. Porque muitas vezes o resultado não vai vir da forma, no momento que você quer, tá? Não adianta. Quando eu comecei aqui no digital, já faz 1 ano que eu tô aqui, falando com mulheres. Vocês acham mesmo que eu tinha pretensão de ter resultado no começo? Não. Eu sabia que o resultado do meu trabalho aqui no digital seria um resultado que viria com o tempo, que viria com a minha capacitação, que viria com aquilo que eu aplicasse, aquilo que eu me comprometesse em fazer para que isso desse certo. Então é um preparo. Percebe que esses comportamentos, eles te impedem de você escrever uma nova história e avançar para onde você gostaria de caminhar? Quando a gente começar a exercer um controle sobre esses comportamentos, esses pensamentos, a gente vai mudando os nossos resultados. O quinto elemento, tá? Que também pode impedir você de construir uma nova história é a precipitação, tá? Precipitação. Como eu falei, não adianta você ter uma visão de futuro, não adianta você deixar de hesitar, tomar uma decisão e deixar de ser afobada se você também se precipitar. A gente precisa começar a exercer uma mentalidade de olhar para um problema além dele. Porque empreendedorismo é sobre isso. Empreender é você olhar para o seu negócio para um lugar que ninguém está olhando, que ninguém está vendo. É você olhar para o problema por de fora dele, porque quando a gente está dentro de um problema, a gente não enxerga. Eu trago aqui como exemplo para vocês os meus relacionamentos mesmo, meus relacionamentos pessoais. Que quando eu estava dentro de um contexto de um relacionamento abusivo, eu não conseguia enxergar o quanto eu estava sofrendo de fato e o quanto os comportamentos do outro me afetavam de fato. O nível que eu estava sendo afetada. A única coisa que eu conseguia enxergar era, eu amo essa pessoa e eu preciso viver uma história com essa pessoa. Tipo assim, né? Tenho que fazer tudo que tá ao meu alcance para que isso dê certo. E muitas vezes a gente não enxerga as nuances, né? Por detrás daquilo. Que não era, na verdade, amor, né? Era uma dependência. E quando a gente fala de negócios, é a mesma coisa. A gente tem que olhar para o que está acontecendo, para os problemas que estão se apresentando, como é que eu posso resolver. Focar mais na solução do que no problema em si. E quando a gente fala também de tomar uma direção diferente dentro do meu negócio, eu também preciso analisar. Para onde eu quero ir? O que é que eu preciso fazer de diferente? Senão a gente se precipita, vai por um caminho que não é o mais assertivo e a gente se lasca lá na frente, né?
falando português mais claro aqui. Isso tudo são comportamentos, né? São 5 elementos aqui que eu trouxe para vocês que podem impedir você de escrever uma nova história. Então, comece a trabalhar esses comportamentos em você. E eu vou trazer aqui, ó, uma tarefa para você, tá? Assim como todas as lives terão tarefas para vocês fazerem. Vou trazer tarefas, vou trazer conteúdo, né, como eu trouxe aqui. Vou trazer as tarefas também para vocês fazerem, tá? E a tarefa de hoje você vai separar um caderno e vai escrever agora, a partir de hoje, todos os dias. Ao se levantar, o que é que você gostaria de fazer no dia e como você quer se sentir ao final do dia, ao realizar essa tarefa, já construindo já a sua visão de futuro. Porque a ausência da sua visão de futuro vai impedir você de escrever uma história diferente. Então, você começa a escrever a sua história diariamente. Diariamente. Eu sei para onde eu quero ir. Então, o que é que eu preciso fazer hoje para dar um passinho nessa direção? Coisa simples. Algo simples. Começa pelo básico. Ah, eu quero construir um negócio, mas eu não sei por onde começar. Então, qual é o primeiro passo que você tem que dar para construir um negócio? Buscar informação? Primeira coisa, para você construir um negócio, você precisa conhecer a sua identidade. Você sabe qual é a sua identidade? Seu perfil de comportamento, suas âncoras de carreira, as suas forças, aquilo que você não é tão boa. Começa por aí. Se reconhecendo, identificando em você o que é que precisa ser trabalhado primeiro, antes de você ter um negócio. Porque antes de você ter, você precisa ser. Porque o que você tem é fruto de quem você é. Tá? Então, fica a tarefa de hoje, para que você comece aí todos os dias definindo um objetivo por dia. E como você quer se sentir no final do dia após concluir esse objetivo. Até que você chegue onde você quer, seja aí daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos. Eu espero que a live de hoje tenha tenha gerado valor aí na sua vida, tá? E eu aguardo você aqui para nossa próxima live amanhã, novamente às 7h07 da manhã. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.